Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje tenho o prazer de continuar aqui com o Victor Alves. Obrigada, Victor, por continuar conosco. Imagina, muito obrigado pelo convite. E agora nós vamos falar então sobre técnicas de recovery e sua aplicabilidade. Então, explica pra gente o que são essas técnicas de recovery, para que elas servem. Então, basicamente, o recovery ele é utilizado por pacientes que praticam algum tipo de atividade física, né? E ele tem como meta reorganizar esse sistema músculo-esquelético, esse sistema autônomo, né? Pro nível basal, pós-atividade física, que ele tem alterações. E a gente consegue diminuir a parte de metabólicos na circulação, percepção de fadigas, toda essa parte de restauração do sistema como um todo, a gente consegue agir com o recover, né? A gente consegue utilizar ele para diversos tipos de esporte. Então, esportes de endurance, que é maratona, ciclismo de alta quilometragem, ou esportes... Pós-competição, é muito interessante, né? Pós-competição, exato. Tomar cuidado com o pré, porque senão a gente faz um recovery e aí, vamos supor, a gente não pode fazer um recover exatamente pré-competição ali, Até porque pré-prova. aí ele já é outra coisa, né? Porque Porque recovery é recuperar alguma coisa. Exato, Então tem que exato. ser Mas tem gente que prega que isso. faz. Então, Entendi. vamos supor, já tem relatos de atletas que fizeram liberação antes da prova e não conseguiu render. Porque Liberação relaxou... miofascial? Isso, que Tá. relaxou o músculo ali e o músculo desligou. Sim. E ele não conseguiu render o quanto ele Sim. Então gostaria. é importante falar que essas técnicas elas devem ser usadas após o esforço intenso. Exato, exato. Eu já tive experiência de algumas provas de ciclismo longas, poder contar com o recovery depois da prova. Pós-prova. E aí você vai contar direitinho os procedimentos, mas eu fiz a experiência com as botas, aquelas botas térmicas. Sei. E assim, a minha experiência de atleta ali, de paciente, foi muito positiva. Porque a minha percepção de dor pós-esforço, essa dor tardia, ela de fato reduziu. Exato. E foi muito bacana. Algumas vezes, não só em competição, mas em treino longo, que eu tive a oportunidade de ter acesso ao equipamento, pedalar 4 horas de pedal, né? Fazer 4 horas de pedal duro, né? Pedalar, sei lá, 100, 120 quilômetros, alguma coisa do tipo. E depois botar a botinha de gelo e ficar lá, fez toda a diferença. E eu fui perceber isso praticamente no dia seguinte, né? Exato, Então, perfeito. E aí agora eu vou te dar o gancho para você explicar pra Perfeito. gente. Então, os objetivos principais do recover é essa dor muscular de início tardio. Então, diminuir essa dor, porque ela vai acontecer. E a gente consegue dar um exemplo prático, que é aquela dor pós primeiro dia de academia. Então, que a pessoa treinou ali, um treino que ela não está acostumada e vai sentir aquela dor 24 horas depois, aquela dor no corpo, que é uma dor muscular de início tardio, que foi causada pela atividade física, pelo exercício, né? Então, outros objetivos também é a diminuição da fadiga, né? Então, o acúmulo de fadiga no paciente, o overuse, né? Ele pode aumentar o risco de lesão. Então, a gente consegue entrar nessa parte e diminuir esse acúmulo de fadiga que o atleta tem, às vezes, treinando todos os dias. Às vezes, isso acontece com atletas que não têm um acompanhamento de treinador, né? Então, ele acha que quanto mais ele treina... Que tem muito por aí. Muito. Né? Muita gente Quanto mais ele treina, melhor. Então, ele treina todos os dias, chega domingo, ele tá... Sim. acabado. E essa dor muscular tardia, assim, você está sentindo ela no auge no dia seguinte, mas no dia seguinte, às vezes, você até faz parte da sua planilha ter um treino. Sim, exato. Né? Pode até não ser tão intenso quanto o anterior, mas algum treino ali onde você vai ficar conversando com essa dor. Exato, né? exato. E é importante você ter a recuperação correta para conseguir manter o seu desempenho, porque quando isso não acontece, o atleta sofre, né? Porque vai ter que começar a dar outra direção, né? Para o planejamento que foi feito. E a gente consegue até melhorar essa capacidade do atleta, né? De executar o treinamento. Não quer dizer que o recover vai aumentar a potência do atleta,
mas ele consegue treinar melhor e aí aumentar o nível dele. Então, se a gente recupera... Porque ele tem uma recuperação mais acelerada. Exato. Não que o recover vai fazer o atleta melhorar o desempenho. Ah, fiz o recover, corri mais rápido. Mas a gente consegue tirar esse excesso de fadiga, né? E aí, no próximo treino, um treino que ele ia fazer mais chatinho, mais com calma, porque ele estava cansado, ele já consegue dar o máximo dele e aí ele consegue evoluir muito mais. Então, um dos outros objetivos é esse, preparar o atleta para o próximo treino. Então, a gente consegue deixar ele... E quais os procedimentos que você gostaria de listar, assim, que vocês têm? A gente tem diversas técnicas de recover, né? A gente tem, primeiramente, a massagem, que eu acho que é uma das mais antigas utilizadas aí, né? Principalmente time de futebol, clubes de diversos outros esportes, tem um massagista. Verdade. Então, você sempre vê lá, comissão técnica, né? Treinador, massagista. Médico, massagista. Trabalhei no São Paulo Futebol Clube muitos anos atrás, com o time principal, e tive esse privilégio, e eu me lembro muito bem dessa figura, porque era uma figura muito importante marcante, na comissão técnica, era o massagista. Até hoje deve ser. Até hoje. O pessoal tem o fisioterapeuta ali fazendo parte também, né? Sim. Mas não deixou de... Não, mas o massagista não deixou de existir. Exato. Ele tá lá porque é importante. E aí o massagista, ele consegue ajudar muito nessa recuperação pós-treino. Ele reduz de 10% a 15% a dor muscular de início tardio. Então, o paciente ele se sente muito melhor depois que ele faz a massagem. E é uma massagem mais puxada para massagem esportiva, né? Não é aquela massagem relaxante, é uma massagem um pouco mais forte, mas ainda não chega na liberação. É uma massagem mais focando na drenagem ali de metabólicos, né? Do sistema linfático. E aí a gente consegue ter uma boa evolução. Então, já puxando esse gancho, a liberação miofascial, ela é uma técnica de recover. Ela tem a parte manual, que é a que a gente faz. Acho que você já chegou a fazer. Não dá para esquecer. Então, geralmente eles têm essa percepção, os pacientes. É aquela que dói, mas depois você fala, nossa, aliviei. Ela pode ser feita manual pela gente, ou com o rolinho. Sabe aqueles rolinhos de liberação? Sei. Então, a gente consegue realizar. E é importante com o rolinho a gente fazer de pelo menos 1,5 minuto a 2 minutos em cada articulação, em cada grupo muscular, né? Então, ficar ali massageando, soltando, que a gente melhora depois, consequentemente, a amplitude de movimento, melhora a percepção da dor, muscular de início tardio, né? E é algo prático. Inclusive, uma paciente agora, ela foi viajar. Ela foi fazer aquela caminhada da fé na Espanha, se eu não me engano. Pode ser o Santiago de Compostela. Exatamente. São mais de 100 quilômetros de trajeto. Sim. E ela falou assim, pô, Vitor, eu não vou ter você lá. Eu falei assim, mas você vai ter o rolinho. Sério? E aí indiquei pra ela falou assim, tem espaço? Ela falou assim, eu dou um jeito. Falei, beleza. Entrei no aplicativo que eu tenho de exercícios, né? Montei lá o treino de rolinho pra ela, só com o rolinho. Mostrei pra ela, ensinei. Aí falei assim, você vai fazer esse rolinho no final do dia. Depois que você terminar, porque ela vai conseguir andar o próximo trajeto no dia seguinte. Eu acabo de voltar de uma viagem dessa aqui no Brasil, de peregrinação, e eu passei por isso, de 5 dias, no caso foi de bicicleta. Aqui tem, né? A Aparecida. Tem o Caminho da Fé, isso, Exato. Exatamente esse. E aí essa experiência de você pedalar 4, 5, 6 horas, e eu peguei o pessoal caminhando, né? O que eu fiz em 5 dias... As pessoas fazem em 10, caminhando. Sim. Mas eu acho caminhar muito mais difícil. Muito. Porque é o peso da mochila, é o pé que faz bolha, o contato do atrito, né? Do pé com o sapato é muito alto. Então tem que colocar um monte de camadinhas ali, exato, passar pomada, enfim, tem um monte de cuidados. Meu primo fez ano passado e eu fui acompanhando ele pelo WhatsApp. Então, sempre falando, ele falou assim, deu bolha aqui. Coloca um esparadrapo, alguma coisa assim, pra poder não ter contato com o tênis. Tá inchado. Quando você chegar em algum lugar, pega um potezinho de gelo, coloca o pé dentro porque aí, você consegue... E nesse caminho em particular tem muitas subidas e descidas. E descer com o peso da mochila atrás, que aí você faz terrenos as contrações... instáveis, né? Se você vai por dentro. Excentricamente, né? Exato. Então machuca muito. Eu acho, de verdade, a bicicleta é mais fácil, né? Aqui tem que ter experiência com o equipamento. Mas no caminho de Santiago de Compostela, até onde eu sei, porque eu nunca fiz, é mais plano.
Então, é um bom caminho até para quem está querendo Sim. iniciar e tudo. Mas não deixa de ter os seus desafios, né? Então, acho que a sua paciente deve ter se beneficiado muito das suas orientações também. Vamos né? ver. É agora. Ah, tá. Ela tá Foi vai agora, lá. Ela foi. Depois, então, Foi no agora. próximo episódio você conta. No próximo episódio eu vou contar esse caso. Né, esse caso. E aí... Então, a gente tá falando do rolinho, né? Da massagem. E aí tem a bota pneumática, que é que a gente possui na clínica e é a que você utilizou. Então, ela trabalha na parte ali de melhorar o retorno venoso, né? A parte linfática. Então, o claro feedback dos pacientes quando acaba a sessão é, putz, tô leve. Foi exatamente isso que eu falei. Tô leve e se eu quiser pedalar agora, eu consigo. Que você acaba o exercício com a perna pesada, Exato. né? E aí depois do uso, né, da sessão, você fala, nossa, parece que tiraram com a mão, assim, a minha dor. Então, você tem um exemplo prático eu tive essa experiência, muito legal. Algumas vezes, umas 3, 4 vezes, eu acredito. E as outras modalidades de recover é a parte de sono, né? Que é uma parte importante na recuperação. É onde a gente restaura o nosso sistema musculoesquelético, nervoso. E a parte nutricional também, né? Aí eu vou até dar um ganchinho. Acho que assim, tem muitos estudos agora recentes enfatizando a importância do sono para o metabolismo como um todo, né? Então, a falta de sono, a qualidade de sono ruim está correlacionado com maiores desordens mentais, né? Mas também com essa questão da obesidade, o ganho de gordura abdominal, e a questão do desempenho no treinamento físico, ela está muito ligada a uma boa qualidade de sono. Então, o sono também é um outro atributo importantíssimo. A gente tem que dar cada vez mais importância para ele, num tempo em que as pessoas têm um tempo de tela muito elevado, vão dormir vendo o celular, aquela luz azul, luz estimulando o cérebro numa hora né? indevida, a luz no teto que está iluminada demais. E então essa importância da higiene do sono, que eu falo para muitos pacientes, né? A gente dá esse protocolo de higiene do sono, que é reduzir as luzes da casa, diminuir os ruídos, diminuir a ingestão de café, não comer tão próximo ao horário que vai dormir, tentar dar umas 2 horinhas ali para ter uma digestão né, mais adequada, não dormir pesado. Nesse aspecto. Que eu aprendi com a minha amiga da pélvica, não tomar muita água antes de dormir também, pra você não acordar pra ir no banheiro, né? Pra fazer xixi, urinar durante a madrugada e não atrapalhar o sono. E hoje em dia tem aplicativos que ajudam a gente. Os relógios ajudam, né, a monitorar o sono. Eu só me incomodo um pouco quando, às vezes, eles acendem no meio daquela luz, pode acordar, mas acho que tem alguns que já têm uma solução para isso. Mas, ultimamente, eu tive contato com aplicativos no celular, né, que você dorme com o celular próximo e eles vão monitorando a respiração para ver essa questão, né, da qualidade do sono. Se ele tem alguma oscilação também, né? Se ele está próximo da cama. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem muitos parâmetros para ajudar a gente a monitorar a qualidade do sono. E essa qualidade do sono não vai ser boa só para a recuperação dos treinos, mas para o metabolismo e para a saúde mental como um todo. Então, é extremamente importante que a gente deixe isso claro. E com relação à nutrição, sim, porque quando a gente faz exercício, principalmente os exercícios prolongados, né, de alta duração, e que às vezes tem uma intensidade mais alta, porque é um treino muito desafiador, ou porque é uma competição que dura muitas horas, precisa ter toda uma gestão da quantidade de nutrientes antes, durante e depois desse esforço. Então, às vezes vale a pena fazer um carbo loading no dia anterior, uma sobrecarga de carboidrato, para aumentar a quantidade de açúcar estocada no músculo, né, de glicogênio muscular, que vai ajudar no treino. Uma correta suplementação de carboidratos durante o treinamento, né, prolongado, mais para estimular o cérebro a manter aquele esforço. E também para garantir que não vai faltar açúcar, né, para o sistema nervoso central, porque do músculo a gente tem que resolver no dia anterior, né, com essa reserva de glicogênio muscular. E a suplementação de proteína logo depois do treino, junto com carboidrato, que é muito benéfica para a recuperação muscular, para a reconstrução dessas fibras musculares que foram lesadas durante o exercício, né? Então, a gente pode usar alimento, a gente pode usar suplemento, a gente pode usar blend de aminoácidos, tem várias questões. Antioxidantes também, para tentar reduzir dor muscular. Então, gosto muito dessas coisas de whey com açaí em pó, ou alguma fruta cítrica, né? Ou algum nutriente mesmo, né? Então, junto a vitamina C, que ela tem um pouco esse papel, né? De ajudar. Se a gente usa tudo isso junto, né?
Se todas em as prol do técnicas atleta, juntas em prol do atleta, com ele certeza vai ficar vão... super bem. Ele vai conseguir render mais, aumentar o rendimento dele no treino, e isso é muito importante. Sim, e é isso, né? A gente tem, assim, várias formas de ajudar o atleta, não só o atleta, mas o praticante de exercício físico também, a fazer melhor. o que gosta, né, da melhor forma possível, Sim. com menos trauma, com menos lesão, Boa. com menos risco, né? Isso aí. De forma mais prazerosa e mais segura também, né? Então, Sim. acho que isso é muito importante. Voltando só rapidinho nas outras técnicas, né? Sim. As últimas. Tem o descansativo, que é o que você comentou, depois de um treino mais longo, o treinador comum passar um treino mais leve. Então, é algo que não vai sobrecarregar o sistema musculoesquelético do paciente, mas vai dar um descanso ativo. Então, vai aumentar a circulação, vai aumentar essa drenagem, né, dos metabólicos. E aí eles colocam praticamente 30% da carga do treino normal, assim, um treino de alto volume. Você pega 30% só e fala assim, ó, faz aqui esse treinozinho, esse descanso ativo, que você consegue desempenhar melhor. Sim. E o gelo, né? Então, o gelo é uma polêmica, né? Essa polêmica banheira de gelo. Tem o crio por... Você já viu? Que é hidrogênio, se eu não me engano. Não, esse eu não conheço. Que você consegue passar assim no local e você consegue diminuir o calor. É um gás, então, né? Você tem que ir um gazinho, assim. Isso, você entra num... É como se fosse uma banheira de fumaça branca, que é o hidrogênio. E aí você entra lá, -5, -10. Uou. E aí você passa 2 minutinhos lá, girando a mãozinha assim. E ele consegue resfriar todo o corpo. Acho que isso deve ser um pouquinho mais confortável que o gelo. Talvez. Porque é menos tempo também. E aí tem a crioimersão, que tá mais... o que é em alta há muito tempo, né? Então, clubes que utilizam bastante. Para esse recover pós atividade física, se for uma atividade de hipertrofia, então de força muscular, um treino de potência, esse gelo já não é tão interessante. Porque ele vai atrapalhar esse processo de reparação ali. Então, acho que você que depende pode da inflamação, melhor né? que eu, exato. Para esse ganho de massa. Sim, precisa ter um certo processo de inflamação ali para desencadear restaurar os mecanismos. A fibra muscular um pouco mais forte, né? Exato. Sim. E aí isso atrapalha. Então, tem vários estudos que mostram que não é bom você fazer pós-treino de força. Mas tem vários outros estudos que mostram que ele melhora a percepção de fadiga e dor muscular de início tardio no paciente, ou seja, autorrelatada pelo paciente. Então, o paciente faz a banheira de gelo pós um treino longo de endurance, né? Então, fez maratona, meia, e aí ele fala que depois da banheira de gelo ele sai zero, ele tá sem dor, sem percepção de fadiga. Então, e tem até alguns estudos... Que é o que vale, no fim das contas, é o desfecho. Tem alguns estudos que mostram clínico ali. Marcadores bioquímicos, né? Com creatina quinase, lactato. Mas a qualidade do estudo não é tão boa assim. Ainda, né? Acho que os outros estudos melhores vão surgir. Acho que tem aumentado bastante. Eu vi revisões de 2024, 2025 tem estudos saindo sobre gelo ainda. Então, acho que tá aumentando essa discussão. E isso é bom, né? Para a ciência, para os pacientes. Sim, né? Porque o que faz uma evidência científica é o corpo, né? De trabalhos, de estudos que determinado tema. Então, vai melhorando a qualidade, a quantidade e a qualidade dos estudos. Essa evidência vai ficando maior, né? O grau de evidência vai ficando maior. Exato. E aí... todo mundo se beneficia. Exatamente, né? E o conhecimento se consolida assim. Né? Bom, mas a banheira de gelo, então, tem essa melhora na percepção de fadiga, de dor muscular tardia, né? E o ideal é 10 graus a 15 graus, de 10 a 15 minutos. Então, imerso na banheira de gelo. Nos primeiros 3 minutos são os piores. Depois Sim, você eu não consegue... nem imaginar. Depois você não sente mais o corpo e aí você fica lá. Aí fica, né? Aí entra no steady state. É isso. Mas eles relatam muita melhora nessa percepção de fadiga e dor. Perfeito. Bom, então a gente está chegando no final do episódio. Acho que ficou... Passou muito rápido. Muito claro, porque a gente aqui poderia ficar horas. Mas ficou bem claro, assim, as técnicas que a gente tem atuais, né? Então, a banheira de gelo, esse banho de hidrogênio, sim, a massagem, nutrição. A questão da nutrição e do sono, que são importantíssimos para a recuperação muscular. Sim. E são todos... E o rolinho, né? O rolinho. Fora clínica, né? Fora ambiente. Fora o ambiente da clínica, exato. Né?
Então, isso são todos recursos que estão à disposição da gente para fazer a recuperação dos treinos mais longos, desafiadores Exato. ou pós-prova, né? E Exato. que revertem no melhor segmento ao longo do tempo da sua planilha de treino, dos seus Exato. objetivos. Prevenção de lesões. Isso, exatamente. Você. Então, bom, queria te agradecer muito, Vitor, por ter Imagina, vindo. obrigado Muito você pelo obrigada. convite, muito bom sempre estar aqui. Muito bom. Faremos outras vezes, Faremos. com certeza. Muito obrigada, Clínica Move. Você que está nos assistindo, gostou desses episódios, conhece alguém que precisa fazer recovery, que está reclamando de dor muscular, encaminha esse episódio para ele, que assim você também fortalece o nosso podcast. Então, muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio. Até a próxima.